Salve, salve, moçada! Seja bem-vindo para a continuidade da leitura do livro A Linguagem das Emoções, do Paul Ekman. Hoje damos início ao capítulo 3, Mudando o que nos emocionou. Este capítulo é bem interessante e ele fala basicamente a respeito de quão possível é mudarmos nossos estados emocionais. Tá? Então, notem, quão possível. Okay? Não estou falando que é impossível, porém, não estou afirmando também que é possível fazer tudo o que você quiser. As nossas emoções, elas são muito fortes e enraizadas biologicamente de uma forma que a gente não pode fazer o que bem entender com elas. Nós precisamos muito entender a natureza das nossas emoções, inclusive para aprendermos a lidar com elas. Então, sem mais delongas, vamos embora. A caminhada na beira do precipício revela que nosso conhecimento nem sempre pode anular os autoavaliadores que respondem emocionalmente. Depois da ativação de nossas respostas emocionais, podemos perceber conscientemente que não precisamos nos emocionar, mas, no entanto, a emoção pode persistir. Minha proposição é de que isso ocorra quando um gatilho é um tema emocional desenvolvido ou um gatilho aprendido muito similar ao tema. Quando o gatilho aprendido está mais afastado em relação ao tema, nosso conhecimento consciente pode ser mais capaz de interromper a experiência emocional. Então, o que isso significa? Bom, o autor tem a ideia de que existem autoavaliadores que estão o tempo todo detectando sinais que vão desencadear em nós determinadas emoções, certo? O que ele está afirmando aqui é, por exemplo, se eu estou na beira de um precipício, mesmo que tenha uma barreira de proteção e que eu tenha certeza consciente completa de que eu não vou cair, o meu autoavaliador de medo, porque ele está avaliando o perigo, vai ser ligado. Eu vou poder reagir a isso de várias formas, como a gente já viu anteriormente no livro, porém a emoção persiste, a emoção fica ligada. Ele está supondo que a emoção pode ser mais desligável, vamos dizer assim, quando este autoavaliador é um autoavaliador distante. Então, por exemplo, algo que foi aprendido e que tem pouco a ver com o tema de medo, ou que tem uma relação muito frágil com o tema do medo. Aí eu vou ter maior controle consciente sobre o que eu posso ou não fazer com a minha emoção depois que ela foi ativada. Mas, de um jeito ou de outro, a função dos autoavaliadores é ligar de forma automática às emoções. Então, por isso que eu estava falando no começo do vídeo. Nós precisamos entender a natureza de nossas emoções, de todo o aparato que envolve as nossas emoções. A partir do momento que eu tenho um autoavaliador, que eu tenho uma reação a um estímulo, isto se torna automático. E a função desse autoavaliador é fazer com que a emoção venha sem eu pensar, sem eu querer, sem eu imaginar. Por quê? Porque, como nós vimos anteriormente no livro, os seres humanos que fizeram mais isso, e não só os seres humanos, mas os outros animais também, sobreviveram mais. Bem, quando estamos presos a uma emoção imprópria, interpretamos o que está acontecendo de forma análoga ao que estamos sentindo e ignoramos o que não combina. Isso em psicologia, em terapia cognitivo-comportamental, né, nós chamamos o quê? Uma distorção. Uma distorção que se chama pensamento ou raciocínio emocional. Se eu sinto X, é porque X é verdade e tudo que está conectado àquilo é verdadeiro também. Então, se eu estou com ciúme, é porque você está me traindo. A pessoa não entende que o ciúme dela, por exemplo, pode estar inadequado. E que ela pode estar interpretando situações de uma forma que estão fazendo ela sentir ciúmes. Tá? As emoções mudam nossa forma de ver o mundo e de interpretar as ações de outras pessoas. Não procuramos descobrir por que sentimos determinada emoção. Em vez disso, procuramos confirmá-la, o que hoje em dia se chama de viés. Tá? Então, o viés ele vai fazer isto. Aqui, gente, quando a gente mergulha um pouco mais no assunto, as emoções têm o poder de fazer essa interpretação, assim como as crenças também. Então, a relação entre emoção e crença ela é muito próxima. É muito difícil de dizer quem veio primeiro, o ovo ou a galinha.
Tá? Então, eu particularmente não gosto muito de entrar nessa discussão, porque alguns autores também vão falar que as crenças têm uma ativação automática semelhante à das emoções, que acionam mecanismos muito parecidos e tal. Então, assim, a nível prático, a não ser que você seja um pesquisador em neurociência e esteja querendo mergulhar muito nesse assunto, a nível prático, vamos considerar que os dois têm mais ou menos o mesmo efeito rápido. Então, a emoção, ela distorce. Ela faz com que a gente interprete as ações do jeito que a emoção está sentindo. E a crença faz a mesma coisa. Então, a gente vai tender a olhar para o mundo de uma forma que confirma o que a gente está sentindo, para continuarmos sentindo aquilo que já estamos sentindo. E para justificar as ações que vão vir a partir desta emoção. Isso é extremamente importante. Por quê? Porque, como ele está falando aqui, às vezes a gente está preso a uma emoção imprópria. O que ele quer dizer com emoção imprópria? Não é que a emoção está errada, mas quer dizer que nós estamos sentindo uma emoção a partir de um autoavaliador que está interpretando aquela situação de uma maneira inadequada. Então, é importantíssimo a gente entender que nem sempre aquilo que a gente sente está certo, embora a emoção esteja sempre certa. Como assim aqui? A emoção que a gente sempre está sempre certa, a emoção que a gente sente está sempre certa no sentido de que os nossos avaliadores estão nos dizendo que aquilo é algo para a gente temer ou é algo para a gente sentir raiva. Porém, a avaliação que a gente está fazendo da situação nem sempre está adequada. Tá? Tudo bem. E, gente, isso daqui é passo assim, básico para você começar a fazer um processo de mudança comportamental, espiritual, psicológica, enfim. Por um tempo, ficamos em estado refratário, durante o qual nosso pensamento é incapaz de incorporar a informação divergente e mantém ou justifica a emoção que estamos sentindo. Se for breve, durando apenas alguns segundos, esse estado refratário poderá ser mais benéfico do que danoso. Tá? Então, quando a emoção é ativada, durante um período, que, como ele está falando que pode ser curto ou longo, a nossa tendência vai ser a captar as informações e trazê-las para justificar a nossa emoção. Essa vai ser a tendência, tá? Então, nós evitamos o contato com alguma coisa que não seja aquilo que a gente acredita. A gente, inclusive, fecha os olhos e procura outra explicação. Isso é muito importante. Tem uma nota de rodapé aqui, né, que fala o seguinte: o que estou sugerindo é muito similar à explicação do psicólogo Jerry Fodor a respeito de como a informação pode ficar encapsulada, ou seja, a maneira pela qual a informação que talvez não combine com o modo de interpretar o mundo, a pessoa armazenou e tem conhecimento, mas ela torna-se inacessível por um tempo. Então, às vezes, e a gente sente isso, às vezes a gente sabe que aquilo que a gente está sentindo está errado, está inadequado, ou que não é bem assim. Mas a gente cria uma camada protetora em volta dessa informação, guarda no bolso e taca o barco. Vamos embora. Né? Então é muito importante a gente entender isso. Por quê? Porque aqui é a natureza das emoções. Quando a emoção surge, ela quer uma reação, ela quer uma resposta. A gente precisa começar a se educar para ver qual é o tipo de resposta mais interessante para cada situação. E isso daqui já foi falado nos capítulos anteriores. Tá? Muito bem. Um período refratário muito longo induz o modo pelo qual vemos o mundo ou a nós mesmos. Então, aqui é importante por quê? Porque ele está falando que o período refratário longo ele vai fazer uma indução, ou seja, a pessoa estará se induzindo a continuar criando em cima do mundo percepções parecidas com o que ele está sentindo. Então, isso acontece na prática, né? Quando é que a gente vê isso? Quando a pessoa está sentindo uma emoção e ela começa a catar no mundo, a proliferar no mundo aquelas percepções dela. A pessoa, sei lá, passou por uma situação perigosa, fica com medo. Ao invés de ela ficar com medo, perceber, estou seguro? Estou, então, deixa eu relaxar? Não. Ela começa a pegar esse medo e começa a projetar esse medo em vários outros lugares, em vários outros cenários, em várias outras situações. Daqui a pouco ela está começando a ter medo de tudo, ou ficando com raiva de tudo, porque ela começa a ver que o mundo é muito perigoso. E daqui a pouco começa a se ver como uma vítima desse mundo que é tão perigoso desse jeito. Estão entendendo o que ele está querendo dizer aqui? Então, se o estado refratário fica muito tempo ativado, a gente começa a criar em cima daquela emoção que a gente sentiu. E isso é muito perigoso. Tá?
inclusive quando a emoção é, entre aspas, positiva. Contudo, há diversos motivos pelos quais um período refratário pode ser mais longo. Aqui ele está contando uma história de uma pessoa. Eu vou ler o que ele vai falar sobre uma tal de Ellen aqui, mas eu vou ler, não porque eu quero que vocês saibam dela, mas porque eu quero que vocês prestem atenção em quais são as coisas que podem fazer com que esse estímulo fique mais tempo, tá? Então, o período refratário pode ser mais longo, mantendo Ellen irritada até Jean dar a informação que poderia reverter a situação. Talvez ela não tivesse dormido bem na noite anterior, ou seja, sono, fome, estados fisiológicos como doença ou até mesmo desconforto e dor podem fazer com que os nossos estados refratários fiquem mais ou menos tempo. Gente, quem é que nunca perdeu a paciência mais rápido porque estava, sei lá, com dor de barriga ou com sono? Eu sou um que quando tá com sono, sai da frente. Tá? Talvez ela esteja sendo muito pressionada no trabalho e tenha dificuldades de lidar com isso, descarregando assim sobre suas frustrações sobre Jean, ou seja, estresse. Né? A nossa carga de estresse diário e a nossa forma de lidar com esse estresse também podem fazer com que os nossos períodos refratários fiquem mais longos ou mais curtos. Talvez eles estejam discutindo há muitos meses a respeito de um assunto sério, como ter outro filho, e Ellen guardou ressentimentos de raiva a respeito da atitude aparentemente egoísta de Jean. Ou seja, relacionamentos, problemas nas relações ou partes boas na relação podem também contribuir com esse período refratário ficar maior ou menor. Né? Então, gente, pensa, isso aqui não é muito difícil de entender. Então, por exemplo, pensa, você dormiu mal, né? E você dormiu mal porque você ficou até 2h30 da manhã discutindo com teu marido, com a tua esposa, sobre um assunto que vocês não chegaram a conclusão nenhuma. E quando vocês terminaram de conversar, vocês já estavam mortos de cansado, você ainda pensa, tá vendo essa pessoa aí, só surge na minha vida para me atrapalhar mesmo. Né? Nunca faz nada por mim, sempre faz tudo ele ou ela. E ainda por cima você pega, acorda de manhã cedo, vai pro teu trabalho, vai, né, de uma forma meio rápida, e quando tá no meio do caminho você fala, puta merda, esqueci de comer. Relação, briga, noite mal dormida, não come. É claro que o teu humor não vai estar muito bom. Aí é claro que as tuas respostas emocionais vão tender a ser respostas mais comuns, ou seja, dificilmente o teu cérebro vai estar aberto para pensar em coisas novas. Ele vai reagir do jeito mais comum, do jeito mais próximo. E isso daqui o autor não fala neste livro, mas tem um livro a respeito de força de vontade, do Roy Baumeister, esse efeito de quando nossa mente está mais cansada, a gente tende a ter respostas que são mais comuns para nós. Tá? E por fim, Ellen pode ter o tipo de personalidade em que a raiva desempenha um papel importante. Então, por exemplo, pode ser uma pessoa com uma personalidade mais narcisista, ou ela simplesmente pode ter um temperamento mais agressivo. Ou ainda, Ellen pode estar trazendo para esta situação um roteiro de outro setor da sua vida. Um roteiro muito carregado emocionalmente. Um roteiro possui um elenco de personagens, a pessoa que estabelece a relação e as pessoas que se relacionam com ela, e um enredo do que aconteceu no seu passado. E aqui está um ponto muito importante para nós, especialmente para a questão de terapia. Por quê? Especialmente por causa dos roteiros distorcem o presente, provocando reações emocionais inadequadas e prolongando o período refratário. Então, o que acontece? Isso daqui é tema básico de terapia. Todos nós temos enredos, de um jeito ou de outro, para uma ou outra emoção, vários enredos que ativam a mesma emoção, ou um enredo que às vezes ativa uma emoção, às vezes outra. Esses enredos, gente, são os nossos scripts, né? Tem várias formas de falar disso daqui, nossas neuroses. Então, esses enredos, o que são? São historinhas que a gente tem na cabeça, de como as coisas são. E aí, quando uma coisa aciona esse roteiro, a gente imediatamente começa a interpretar tudo como se fosse aquele roteiro, mesmo que não seja. Mesmo que eu esteja errado, eu vou ver o outro como errado. Por quê? Porque eu estou dentro do meu roteiro. Tá? Então, o roteiro, ele tem um poder muito grande em manter coletiva não só a emoção, mas todas as crenças e também um conjunto de comportamentos próprios para aquele roteiro. É como se nós tivéssemos várias pequenas peças de teatro rodando dentro de nós. Então agora eu sou a vítima. Agora eu sou o algoz.
Agora eu sou o otário. Agora eu sou aquele que se vinga de todo mundo. Então esses pequenos roteiros, que são obviamente imbuídos de muita emoção, eles são ativados ao longo da nossa história, ao longo da nossa vida, ao longo dos nossos dias. E quando eles são ativados, a gente tem certeza absoluta de que o outro fez um monte de coisas que às vezes o outro nem estava sonhando de fazer. Tá? Então isso daqui é bem importante porque ele é um tema não só para as emoções, mas também um tema para o autodesenvolvimento, um tema de psicoterapia. Certo? Muito bem. Em vez de repelir as emoções completamente, a maioria de nós gostaria de conseguir repelir seletivamente as reações emocionais em relação a gatilhos específicos. Gostaríamos de simplesmente apagar um gatilho específico com um conjunto deles, um roteiro ou uma preocupação armazenada em nosso banco de dados de alerta emocional. Isso é o que todo mundo quer. Quando tal coisa me acontece, eu fico chateado, fico triste. Eu gostaria que isso não fizesse mais eu ficar triste. Pronto. Plim! Infelizmente, não há evidência definitiva a respeito desta possibilidade. Segundo o psicólogo Joseph Ledoux, o aprendizado do medo condicionado é particularmente resiliente e, de fato, pode representar uma forma indelével de aprendizado, para os que gostam de falar em deletar crenças negativas. Então, o que acontece? O que nós podemos fazer? Nós não podemos deletar. Mas essas memórias potentes, geralmente formadas em circunstâncias traumáticas, também podem achar seu caminho na vida cotidiana, intrometendo-se em situações em que não são especialmente úteis. Desculpem. Isso que eu acabei de falar é para fechar a fala do Ledoux, que eu não tinha fechado. Então, o que acontece? Esses roteiros que nós estamos falando, gente, eles, até onde a gente sabe, eles não são deletáveis, não tem como apagar. E as pessoas falam, mas não sei o que, e brigam e tal. Eu dou um exemplo muito simples, sabe? Porque na minha cabeça é muito simples de concordar com isso. A gente pensa que você andou de bicicleta lá dos teus 6 aos 8 anos. Depois pensa que você nunca mais andou de bicicleta até os seus 50. Tempo suficiente para desaprender a andar de bicicleta, concorda comigo? Mas a gente desaprende. Então pensa, se um troço simples como andar de bicicleta mantém-se tanto tempo, porque é uma memória motora imbuída de emoção que marca uma época da nossa vida, por que a gente acha que outras memórias traumáticas não vão ser facilmente deletáveis? Para mim é muito simples de concordar com isso daqui, porque a gente vê isso na prática do dia a dia. Agora, aí que está o ponto. A gente não precisa deletar para sempre para ter uma vida boa. Então, vamos ver um pouquinho mais o que o Ledoux fala. Sem entrar em detalhes técnicos da pesquisa de Ledoux sobre o cérebro, precisamos saber que quando um gatilho emocional se estabelece, quando aprendemos a sentir medo de algo, ocorrem novas conexões entre um grupo de células, constituindo o que Ledoux chama de assembleia de células. Estas assembleias que carregam a memória daquele gatilho aprendido parecem ser os registros psicológicos permanentes do que aprendemos. Elas constituem o que eu chamo, o autor, de banco de dados de alerta emocional. No entanto, podemos aprender a interromper a conexão entre estas assembleias e o nosso comportamento emocional. O gatilho ainda aciona a assembleia. Eu ainda sinto emoção. Mas a conexão entre ela e o nosso comportamento emocional pode ser quebrada pelo menos por um tempo. Sentimos medo, mas agimos como se não estivéssemos com medo. Também podemos aprender a quebrar a conexão entre o gatilho e as assembleias de células para não ativar a emoção. Porém, a assembleia de células ainda existe, o banco de dados não é eliminado e seu potencial de ser reconectado ao gatilho e à resposta continua dentro de nós. O que isso quer dizer? O meu cérebro cria um caminho entre um estímulo, uma emoção e um comportamento emocional. A resposta à emoção. Mas nós temos esses 3 momentos. O acionamento do gatilho,
a emoção e o comportamento. O que o autor está propondo é que nós podemos enfraquecer, ele usa o termo quebrar, que eu gostaria de ler no inglês, eu nunca tive curiosidade de pegar no inglês para ver se ele realmente usa essa expressão quebrar, mas eu não gosto muito dessa expressão, mas enfraquecer as sinapses entre esses 3 pontos. Ao enfraquecer este caminho, a gente consegue perceber o gatilho e, por exemplo, conseguir conectá-lo com uma outra emoção. Eu posso desenvolver um conjunto de crenças e de comportamentos diferentes. E aí, diminuir a tensão entre esses 3 pontos. Então, por exemplo, um cachorro bravo ativa em mim o medo. E o medo ativa em mim o comportamento de fuga, saio correndo. Né? Mesmo que seja um cachorrinho pequeno. Eu posso desenvolver novos comportamentos e diminuir a intensidade da conexão da emoção com esses comportamentos e aumentar a intensidade da emoção, da relação entre a emoção e novos comportamentos. Então, às vezes, eu posso sentir medo, mas eu posso começar a respirar, perceber o medo em mim, dar um passo para trás. E com isso, eu começo a mudar a minha forma de reagir. Estão me entendendo? Mudei a forma de reagir, começa a mudar a minha relação com o que eu temo. Com o tempo, eu posso começar a olhar para o estímulo e não sentir mais tanto medo, porque eu tenho um conjunto novo de respostas que agora eu estou vendo que eu não preciso ter mais medo de cachorro. Estão me entendendo? Agora, estou num momento mais frágil da minha vida, o cachorro vem dar uma mordida no meu braço, isso pode ser reativado de novo. Ou seja, a conexão ela nunca é deletada, por isso que eu não gosto da palavra quebra. Né? Porque quebra implica que quebrou, tchau, um abraço. E isso não é o que a gente vê acontecendo. A gente vê o enfraquecimento da sinapse, mas não o rompimento dela. Tá? Muito bem. E para fechar o nosso capítulo de hoje, né? Essa parte, porque a gente vai ter mais leitura, vamos ter mais um capítulo desse bem interessante. Nosso sistema nervoso não altera facilmente o que nos deixa emocionados. Não é simples desaprender a conexão entre uma assembleia de células emocionais e uma resposta, ou entre o gatilho e uma assembleia. O banco de dados de alerta emocional é um sistema aberto em que variações se adicionam continuamente, mas não é um sistema que permite facilmente a remoção de dados incorporados. Nosso sistema emocional foi desenvolvido para manter os gatilhos e não para se livrar deles, mobilizando respostas emocionais sem o pensamento. Ou seja, somos biologicamente construídos para não interrompê-las de imediato. Esta é a natureza da nossa resposta emocional. É ser rápida. É ser feroz. Não é para ficar matutando em cima, é para reagir. Então a gente precisa entender a natureza das nossas emoções. É muito mais fácil eu começar a criar um novo comportamento em relação a um estímulo e a uma emoção do que eu querer frear os que já existem. Quando eu começo a criar novas conexões e essas conexões se mostram soluções adequadas e interessantes, o cérebro começa a mandar mais estímulo para lá do que para o outro. Então, quando a gente entende a natureza das nossas emoções, fica mais fácil de se estruturar em relação a elas. Tá? Gente, espero que vocês tenham gostado desta primeira parte do capítulo. Depois nós vamos falar de fatores que nos ajudam a fazer estas mudanças e fatores que podem também nos atrapalhar a fazer essas mudanças. Vejo vocês na próxima leitura.